Prezados amigos, prezadas amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, 5 de junho de 2022. Estamos fazendo nesta série Encontros com a Paz, o estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje, vamos fazer aí um estudo do capítulo 34, que tem como título Lugar Deserto. Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Marcos, capítulo 6, versículo 31. Marcos, capítulo 6, versículo 31. E ele lhes disse: Vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. E ele lhes disse: Vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. E aí vem o comentário de Emmanuel. A exortação de Jesus aos companheiros reveste-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. No precioso símbolo, temos o santuário íntimo do coração sequioso de luz divina. De modo algum se referia o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se a câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado, em profundo insulamento no mundo, embora servindo-o diariamente, consoante os indefectíveis desígnios do alto. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino, na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que, muita vez, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte, onde repousarás em companhia do Mestre. Importante refletir quando todos nós nos aproximamos de uma maneira um pouco mais ostensiva, vamos dizer assim, a nossa própria religiosidade, é muito natural e muito claro, evidente acontecer, que começamos a enfrentar as inúmeras dificuldades que o próprio mundo nos oferece. As dificuldades de convivência, as dificuldades de pensamentos, de sentimentos, de palavras, de ações.
aquelas dificuldades que muitas vezes estão diretamente ligadas às questões da convivência com as outras pessoas, ligadas às questões de troca de experiências com as pessoas que estão junto de nós no meio social. Sabemos perfeitamente que temos que prestar serviço ao mundo, na família, no trabalho, no meio social, na nossa religiosidade. E com isso, muitas vezes, vamos entrando em conflito conosco mesmos, porque parece que falta-nos algo para que possamos, de uma maneira mais operante, de uma maneira mais sólida, ficar à parte neste encontro íntimo com a espiritualidade, neste encontro íntimo com o Divino Mestre Jesus. Muito comum nos dias de hoje, até pelo grande desenvolvimento e o ressurgimento das terapias que fazem parte deste processo espiritual de renovação e mudança do ser humano, terapias que foram redescobertas, terapias que estão sendo conhecidas na atualidade e que levam-nos a todos a uma procura da nossa paz interior, do nosso silêncio interior. Quando Jesus lhes diz: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Na verdade, Jesus, segundo Emmanuel, não está falando para que nós procuremos um lugar distante, deserto, sem nada, sem ninguém, para que possamos repousar, para que possamos descansar. Segundo Emmanuel, Jesus está nos convidando intimamente para que nos acolhamos dentro de nós mesmos, na intimidade do nosso coração e dos nossos pensamentos. O deserto somos nós mesmos. O local à parte somos nós mesmos. Emmanuel ressalta que é digno a busca que todos fazem pelos lugares que estão em contato com a natureza. As montanhas, os rios, as cachoeiras, as matas, os campos floridos, o cume das montanhas. E, normalmente, quando nós observamos alguém em um desses locais, vamos ouvir delas próprias que ela encontrou ali o silêncio que tanto buscava, que tanto desejava. Com certeza ela encontrou ali o silêncio da própria natureza, longe das grandes metrópoles, longe da confusão do trânsito, longe da confusão e da poluição das grandes empresas, longe do burburinho da grande multidão que transita de um local para o outro nas vias públicas, ela encontrou ali a paz da natureza. Isso não significa dizer que muitas vezes aquela pessoa tenha encontrado o seu ponto de repouso, a sua paz interior. O próprio Emmanuel nos fala que quando nós descansamos demais o nosso corpo físico, a alma ela tem uma tortura interior,
ou seja, a alma, o espírito encarnado. Ele se desajusta pela falta de atividade, porque na realidade eu, espírito, consciente, quero sim trabalhar, quero sim progredir, quero sim transformar-me em luz. Quero sim ter a oportunidade de encontrar-me comigo mesmo, de ir para o meu canto, de ir para o meu lugar, o meu local deserto, o meu lugar à parte, para que verdadeiramente possa me encontrar com o Cristo. Nós que vivemos uma vida atabalhoada, aquela correria, desde o momento em que acordamos até o instante em que novamente vamos nos deitar e descansar, com muitas tarefas, com muitos compromissos, com muitas responsabilidades. É muito comum aquele instante em que queremos descansar o corpo físico, que é muito diferente do repouso da qual fala Jesus, quando Marcos escreve lá no capítulo 6, versículo 31. Porque Jesus está nos convidando não para o descanso do corpo, mas o descanso da alma, o descanso do espírito. E esse descanso da alma, esse descanso do espírito, é a certeza, a verdadeira conscientização de que tudo aquilo que tenho feito é o melhor para mim, não como corpo na matéria, mas para mim como espírito em transição na matéria. E todas as vezes que me sinto atribulado, todas as vezes que me sinto sobrecarregado, vou buscar o meu deserto, vou buscar o meu lugar à parte para me encontrar com Jesus e refazer as minhas forças e as minhas energias. Volto a repetir, segundo fala o próprio Emmanuel. Louvável todos aqueles instantes em que buscamos os meios da natureza, as terapias complementares, a meditação, para nos reequilibrarmos interiormente. Mas interessante se faz como o próprio Jesus o fez, buscar no íntimo de nós mesmos o meu deserto, o meu lugar à parte, onde eu intimamente, aqui ou acolá, me encontro com a minha religiosidade, com a minha espiritualidade, mediante qualquer circunstância, mediante qualquer dificuldade. Então, que nós possamos fazer este treinamento. Busque o seu lugar deserto, busque o seu lugar à parte e procure se encontrar com o Divino Mestre Jesus, com estes benfeitores amigos que nos amparam e nos assistem, com os familiares, amigos que já partiram, que voltaram à pátria espiritual. Procuremos neste lugar deserto, neste lugar à parte, ouvir a mensagem amorosa e carinhosa desses espíritos amigos. Procuremos ouvir a mensagem do Cristo ecoando nos nossos ouvidos, batendo em nossa mente, em nosso coração, falando-nos a respeito das lições do Evangelho, incentivando-nos e levando-nos a seguir adiante através do trabalho, do estudo e da dedicação. Talvez essa seja
uma boa tarefa para nós nesta semana. Buscar o nosso lugar certo. Buscar o nosso lugar à parte, onde eu me encontro comigo e, consequentemente, encontro-me com tudo e com todos. E, ao final, encontro-me com Jesus, numa intimidade só nossa, onde poderei abrir o meu coração, abrir a minha mente, expondo a Ele as minhas necessidades, os meus tormentos, as minhas dificuldades, aquilo que preciso, e ouvindo dele, como de todos os demais, aquilo que preciso ouvir, para ir em busca das soluções, que com certeza se farão certas através do esforço, da dedicação e do trabalho. Ele termina dizendo: antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte, onde repousarás em companhia do Mestre. Eu agradeço a vocês sempre pela bondade, pelo carinho de estarem conosco, pela ajuda na divulgação do programa Espiritismo e Vida, do nosso canal, das nossas séries e dos nossos programas durante a semana. E quero deixar a todos uma mensagem de amor e de esperança para este final de domingo e para a semana que se inicia, para que nós possamos aproveitá-la da melhor forma possível, meditando conosco mesmo, como eu disse, buscando o meu deserto e o meu lugar à parte, para que, de uma certa forma, eu possa estar sempre junto, presente com o Divino Mestre Jesus. Daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa série O Estudo Sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa noite a você, uma boa semana e que o Divino Mestre Jesus nos ampare hoje e sempre. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Um forte abraço.